Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre conscientização. Se você caiu aqui de paraquedas, dá um pause no vídeo, salve e assiste mais tarde, clica no vídeo aqui na tela, a introdução, o problema, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro Nação Dopamina, escrito pela psiquiatra Anna Lembke, traduzido para o português e publicado no Brasil em 2022. Por que é importante você assistir desde o início? Porque esse livro ele tem uma sequência, não só porque a Anna Lembke traz histórias de pacientes dela, e essas histórias são quebradas nos capítulos, mas também as informações técnicas, tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje o que a Anna Lembke traz para a gente é que quando nós partilhamos as nossas experiências, a gente passa a ter mais domínio, mais conhecimento sobre os nossos comportamentos. Essa partilha, esse lugar de ser honesto sobre os nossos comportamentos, ele pode acontecer na psicoterapia, numa partilha que você faz com o seu padrinho, com a sua madrinha nas Irmandades de 12 Passos. Eu vou acrescentar aqui também as partilhas feitas nas reuniões da Irmandade de 12 Passos que você faça parte, por exemplo. A escuta empática também pode ser uma oportunidade de você ser honesto, ser honesta e tomar mais consciência dos seus comportamentos. A Anna Lembke vai trazer para a gente que é comum nas pessoas que apresentam dependência de alguma droga de escolha, seja comportamento ou substância, que tem uma espécie de semiconsciência. A pessoa sabe dos comportamentos, mas tem uma parte que é como se ela não soubesse. Isso tecnicamente é chamado de negação e pode ter uma explicação para isso, uma possível desconexão entre as partes corticais, as partes ligadas aos circuitos de recompensa das partes corticais mais altas, que são ligadas à narrativa, a planejamento de futuro. Com essa desconexão, é possível que aconteça essa negação, que também pode ser chamado de devaneio. E aí, para ilustrar isso para a gente, a Anna Lembke traz uma pesquisa feita pelo Christian Ruff, não sei se é assim que pronuncia. Mas, basicamente, ele fez uma pesquisa onde as pessoas apostavam como se fosse um cassino, e elas tinham a oportunidade de ser desonestas e aí elas ganhavam mais. E a grande maioria foi por esse caminho. E aí ele pega esse grupo com o mesmo jogo, com as mesmas regras, com as mesmas oportunidades e começa a estimular eletricamente as partes corticais do cérebro dessas pessoas. E o que começa a acontecer é que essas pessoas são honestas, elas não fazem o que elas faziam na primeira parte do experimento. E aí ele começa a trazer essa conclusão, né, desse estudo de que a honestidade pode estimular a ativação cortical pré-frontal. E aí, quando isso aconteceu, e a Anna Lembke viu esse estudo, ela mandou um e-mail para ele perguntando se era possível o contrário acontecer. Pessoas com comportamentos honestos, tendo a honestidade radical que ela falou no vídeo anterior, no capítulo anterior, se poderia estimular o córtex pré-frontal. E aí o que ele disse foi, olha, eu não tenho como responder a sua pergunta e nem afirmar categoricamente, não tem nenhum estudo sobre isso, ou ele não fez nenhum estudo sobre isso. Mas a sua intuição faz sentido, ela tem muito sentido. E aí, a Anna Lembke, ela defende esse lugar de que, possivelmente, esse processo de pessoas em recuperação que se debruçam sobre esse lugar de se dedicar a uma honestidade radical pode estimular esse processo no córtex e fazer essa conexão acontecer, que é diferente da negação, né? Onde esse circuito de recompensa está desligado,
das partes corticais mais altas, com a honestidade radical, talvez possa acontecer essa ligação e aí as pessoas não recaírem ou terem mais consciência do seu comportamento com a droga de escolha. A Ana vai trazer para a gente também que ela teve uma experiência que ilustra isso que ela está trazendo para a gente no livro, que foi em 2011. Ela estava treinando residentes em psiquiatria e o exercício era formar em dupla para falar de uma coisa que eles gostariam de mudar no comportamento deles e a parte da dupla que estivesse escutando ia utilizar perguntas de uma técnica de entrevista motivacional, onde, com essas perguntas, a pessoa vai tendo a oportunidade de ver a ambivalência no desejo dela, para ver até onde ela sustenta esse desejo de mudança, como se ela ampliasse, né? Por que você quer mudar? O que você acha que vai mudar na sua vida se você mudar esse comportamento, se isso não acontecer mais na sua vida? E aí ela estava com um grupo que estava em número ímpar, então ela precisou e se voluntariou para fazer dupla com um dos residentes. E a Ana Lemp, que eu acho que, como vocês já puderam perceber, ela é bastante ousada para os, talvez, protocolos subliminares, indiretos da medicina psiquiátrica, né? Que ela se coloca, ela fala das próprias adicções. E ela sabia que com esse grupo, provavelmente, eles iam ser muito, digamos, delicados, cuidadosos sobre falar o que eles gostariam de mudar, não ia muito fundo. E ela trouxe uma questão que ela estava vivenciando, que era ler os livros de romance até muito tarde, e isso estava bagunçando o sono dela e ainda bagunçando a relação dela com a família. E conforme ela foi respondendo as perguntas e sendo honesta nessas respostas, ela relata que tudo que ela respondeu ali ela já sabia, mas ter dito em voz alta fez com que ela, de fato, tomasse consciência dos prejuízos que, de fato, ela estava tendo por causa desse comportamento. E aí ela conta que, quando sai desse workshop, ela continua lembrando de tudo aquilo que ela falou, de tudo aquilo que ela tomou consciência, como é o título desse capítulo, né? A conscientização, e ela conseguiu parar com esse comportamento de ficar lendo os romances eróticos antes de dormir. Ela, inclusive, relata que, por causa desse comportamento, ela não sabia mais o que é sentir o sono chegando, porque ela estava tão ávida nas leituras, né, que era a droga de escolha dela, que ela perdeu essa conexão sobre como é sentir o sono chegar. E ela consegue fazer essa mudança de comportamento, que parece que durou mais ou menos 1 mês, é isso mesmo. E aí ela começou a se sentir melhor e falou: vou ler só um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí, como todo comportamento e recaída nas drogas de escolha, a gente já sabe qual é a probabilidade de acontecer esse pouquinho. É que ela não usou esse termo aqui, acho que ela nem conhece esse termo, que enfiou o pé na jaca, né? Então, ela ficou lendo por 2 noites seguidas e ficou exausta. E ali ela teve uma prova material de como o comportamento dela é exaustivo, é autodestrutivo e que não tem nenhum prazer nisso. E que, se tem algum prazer, ele é muito menor do que o custo de ter recaído, de ter esse comportamento. E aí ela sai desses 2 dias determinada a parar com essa história da leitura dos romances eróticos, e ela termina o capítulo dizendo assim: meu sonho acordada estava chegando a um fim. Bem, e aí, como é que foi para você? Como você recebeu esse conteúdo sobre a conscientização, tendo esse gancho, né, do capítulo anterior, falando sobre essa honestidade radical? Você já experimentou benefícios?
qual é o seu caminho da sua honestidade radical e que tipo de conscientização você obteve ao escolher pela honestidade radical. O que você conseguiu conquistar sobre os seus processos de compulsão, de adicção, como que você viu o avanço da sua recuperação pelo uso e a prática da honestidade radical, qual é a forma como você faz isso, é escrevendo, é falando, é conversando com seu padrinho, com a sua madrinha de 12 passos, é na terapia, é com um amigo. Conta aqui pra gente, eu vou gostar de ler e acredito que isso possa ajudar outras pessoas. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação e toda sexta-feira, às 18 horas, também tem psicoeducação. Quarta-feira, ao meio-dia, esta semana, de maio de 2025, vai ser a despedida da quarta-feira, onde ao meio-dia eu trago um vídeo de tema recorrente de consultório. Vou dar uma pausa sobre esses vídeos e ver se eu volto em outro momento, ou se vai vir um novo ciclo aí de conteúdo. Se quiser deixar alguma sugestão aqui nos comentários, eu vou gostar bastante de receber, isso pode me ajudar a ter ideia para novos vídeos aqui para o canal, porque a ideia é que seja relevante e útil para mais pessoas. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.